Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 46. Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o segundo livro. Livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 46, que vamos ler nessa manhã. Mas antes de darmos início a essa leitura, eu queria pedir a todos os irmãos que juntos orássemos, para que possamos, de uma forma bastante especial, ouvirmos a palavra do Senhor, possamos entender a sua palavra e que Ele possa fazer uma obra maravilhosa de dar-nos um coração ensinável e que Ele possa, de uma maneira também muito especial, assim como sempre será, todas as vezes que estivermos na sua presença, que Ele supra todas as nossas necessidades. Que saiamos daqui transformados pelo seu poder e pelo seu amor. Que sejamos constrangidos pelo seu amor e pela sua bondade e misericórdia, mas que saiamos daqui transformados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, neste momento invocamos o Teu santo nome. Senhor, que a Tua graça nos visite nessa manhã de uma forma maravilhosa, como nunca antes, e que assim seja todos os dias, todos os momentos que tivermos um encontro especial com o Senhor. Que a Tua palavra nos encontre hoje, e da forma que ela nos encontrar, ela nos molde conforme a Tua maravilhosa, boa, agradável e perfeita vontade, para que alcancemos corações sábios e que alcancemos também, ó Pai, um mover do Senhor, não só na nossa vida, mas através da nossa vida, em todos os lugares que o Senhor nos enviar. Amém? Eu não sei se os irmãos conseguem visualizar bem a imagem. É possível? É, não é? Eu acho que para mim, que estou mais próximo, é mais difícil. Eu acho que os irmãos estão mais distantes, eu acho que parece ser mais fácil. O título da mensagem é o cego de Jericó. E eu não sei se vocês conseguem observar os detalhes, mas ele está sem a visão. Seus olhos estão claros, estão adoecidos. Interessante que esse texto falou muito ao meu coração, ainda que eu já tenha lido essa passagem por muitas vezes. E acredito que os irmãos também. É um texto muito conhecido, mas que possamos conhecer o que Deus quer para as nossas vidas hoje e agora, através desse texto. Amém? Vamos ler o texto juntos. Nós temos aqui o texto projetado para que os irmãos tenham o conforto de acompanhar, tanto aqueles que estão com texto, como aqueles que também não estão com texto. O cego de Jericó. Está no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 46. E depois foram para Jericó, Jesus e os seus discípulos. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus.
Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Interessante que do ponto de vista físico, nós não nos encontramos nessa situação. Ele não enxergava absolutamente nada. Esse texto me chamou tanta atenção que, por mais simples que ele pareça, por menor que ele seja comparando com os demais, eu tive a curiosidade de ir ao dicionário e procurar essas palavrinhas mais conhecidas, como cego, por exemplo. Assim, deve ter alguma coisa muito especial, porque não é possível. Essa mensagem quer falar algo mais do que está escrito. E a palavra cego significa estar privado de ver, privado de estar enxergando. Não poder enxergar, simplesmente aquele que perdeu o direito de ver. No caso dele, a visão por completa. Ele não via nada. Eu não sei você, quando você acorda, se você já imediatamente se localiza, ou você ainda tem um pouco de dificuldade de dizer, onde estou? O que estou fazendo aqui? E quando você está num quarto escuro, você começa a tatear, fica, apalpando o que está à sua volta para que você se organize. Ou você já teve a experiência de dormir num lugar estranho, e de repente você acorda e você, meu Deus do céu, onde que eu piso? Como é que eu abro a porta? Onde já acende a luz? Ou você também já teve aquela experiência de estar em casa e acabou a luz. E quando acontece de estar num lugar estranho, aí você fica, meu Deus do céu, não quero tropeçar em nada, não quero cair, mas não dá para ver nada. Andar no escuro é terrível, é horrível. Não estou falando mal da noite, pois temos recurso para enxergar no meio da noite. Já faz muitos anos isso. Mas é quando você quer ver e não pode ver, ainda que haja recursos disponíveis. É viver a noite todo o tempo. Ou melhor, pior que a noite, é viver no escuro, na sombra, dependendo de tudo e de todos. E depois procurei também o significado da palavra mendigo. Nós sabemos o que é mendigo, mas deve ter algo mais que isso. É aquele que carece, que precisa do outro, totalmente. Ele não consegue se alimentar se alguém não lhe der alguma coisa. Ele não consegue se vestir se alguém não lhe der alguma coisa. Ele depende do outro. Esses últimos dias nós, vou dizer, sofremos com o calor. Ainda estamos, mas dias anteriores tivemos dias piores. Você sabe da necessidade de beber água. Agora imagine uma pessoa na rua que, sabendo da sua necessidade, sentindo a sua necessidade, depende do outro para beber. Porque se alguém não lhe der uma água, ele não tem de onde tirar. Ele sabe que tem que se alimentar de tempo em tempo. Ainda que ele tente esquecer, o seu organismo lembra a cada momento. Mas ele não deixa de alimentar porque ele resolveu não se alimentar. Mas porque a situação impôs para ele uma situação de dependência. Eu dependo do outro para me alimentar. E se cai a temperatura, ele depende do outro para se agasalhar. E se o outro não fizer alguma coisa por ele, ele nada tem. Nada, nada e nada. Agora junte essas duas terríveis coisas numa só pessoa. Ele não só é mendigo, mas ele também é cego. Ele é cego mendigo, diz o texto. Então, fisicamente, graças a Deus, nós não estamos passando por isso. Talvez não conseguimos calcular a dimensão de o que é verdadeiramente ser um cego mendigo. Nós podemos fechar os nossos olhos e, por um determinado momento, passar por uma leve situação. Mas se quisermos abrir os olhos, vamos voltar a ver.
Agora ele, de forma nenhuma, nem querendo. E se quisermos comer também, podemos correr atrás. E o texto diz que ele era cego e mendigo. Economicamente, socialmente, graças a Deus também não estamos passando por isso, acredito eu. Cada um de nós temos um espaço muito especial no coração de Deus. Mas tem um detalhe, a mensagem. Mas tem um porém. O pior dos homens é aquele que não sabe que está cego, estando cego. O pior dos homens é aquele que mendiga e não se vê mendigando. Esse é o pior de todos os homens. A melhor coisa para um homem é, estando cego e mendigo, ter um encontro com o único que pode curá-lo e salvá-lo, e suprir todas as suas necessidades. É o que eu vi neste texto. Mas do ponto de vista humano, psicológico, emocional, existencial, e as nossas ansiedades da vida e do coração, nós estamos idênticos ao cego de Jericó. A mesma coisa. E do mesmo jeito. Tateando no escuro e dependendo de tudo e de todos. Carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Dependendo do seu amor. Completamente perdidos. E de alguma forma sendo taxado pelo mundo como um incômodo, uma escora, um inconveniente, um cascudão, um ferida aberta, um pelinha, um peso morto, um zero à esquerda, muitas vezes. Interessante que, do ponto de vista humano, ele se encontrava naquela situação, mas será que todos o viam naquela situação? Será que nós temos conseguido ver a nossa situação e a situação dos outros que estão à nossa volta, ou que estão pelo menos no caminho, e ao passarmos por ele não temos nos apercebido, deixando de ser então uma pessoa que pode ser usada por Deus e por Jesus para salvar aquela pessoa que se encontra naquela situação pela qual já estivemos uma vez? Do ponto de vista psicológico, quantos de nós estamos tateando também, perdidos, e com uma capa por cima, assim como estava o cego de Jericó, se escondendo, se protegendo do que os outros pensam e falam a nosso respeito, formando então um cativeiro que não nos deixa ou que não nos permite ver possibilidades de sairmos dessa situação. Do ponto de vista emocional, tão frágeis, sofrendo de desnutrição. Eu tenho visto meus alunos, que são as pessoas mais próximas do meu cotidiano, são muitos, não são poucos, tão frágeis emocionalmente, cheios de informações, cheios de músculos desenvolvidos, mas tão frágeis emocionalmente. Do ponto de vista existencial, sabem localizar facilmente endereços, ruas, avenidas, bairros, cidades, países, mas não se encontraram ainda. Do ponto de vista existencial, não sabem ainda por que vieram ao mundo, não sabem ainda como ser feliz neste mundo. Neste momento temos milhares e milhares de jovens se preparando para o segundo dia de prova do Enem, tentando buscar ali uma resposta, a construção de uma carreira, a formação de um caminho profissional. Mas no fundo, muitos deles estão apostando todas as suas fichas numa roleta russa, como alguém que está apostando e esperando que a sorte o premie, que na verdade não sabe quem são e não sabe quem podem ser, não se conhecem,
cheio de ansiedades, ansiosos por tudo. Quantas e quantas vezes no meu dia a dia, apresentando um determinado conteúdo, sou interpelado todo o tempo, sou atropelado por perguntas de algo que eu nem comecei a falar, porque estão ansiosos, não conseguem esperar, porque não possuem segurança a respeito de nada, porque vivem frustrados a respeito de tudo, sem referenciais, sem bons modelos, sem boas palavras, sem bons conselhos, sem perspectivas. Assim muitos têm vivido. Corações vazios, completamente vazios. E qualquer coisa que tem sido apresentado a eles e a muitos de nós, tem ecoado. Já entrou num ambiente vazio, numa casa vazia, num cômodo vazio. Qualquer coisa que se diz ecoa de tão vazio que está. Muitos deles têm andado assim. E colocam ali dentro qualquer música, qualquer livro, qualquer frase, qualquer conselho, qualquer droga, porque está vazio. Então, no ponto de vista humano, nós estamos, muitas das vezes, da mesma maneira. Iguaizinhos. Agora, esse texto, ele fala muito ao meu coração. Porque diante de tantas necessidades, diante de um vazio tão profundo, tem uma situação que me incomoda profundamente. Que é a seguinte: se nós pudéssemos fazer um ensaio, ensaiar mesmo, se preparar para encontrar com Deus, sem hora marcada. Este homem encontrou com Jesus. Eles não marcaram nem dia nem hora. E nós sabemos qual foi a sua atitude. E nós sabemos qual foi o resultado através da sua atitude. Mas se nós tivéssemos um encontro com Deus marcado, de repente você programou na sua mente, domingo, a partir das 9:30 da manhã. Ou talvez você tenha marcado semana após semana. E se Jesus, neste encontro, fizesse a mesma pergunta que fez a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E você, de repente, pudesse ensaiar de frente para o espelho, para que você pudesse se ver realmente como você é e como você está. O que você responderia a Jesus? O que você responderia, o que eu responderia diante do Deus que tudo fez e que tudo pode? E que a sua pergunta nos permite responder todas as coisas. O que tu queres que eu te faça? Não tem intermediário, não tem interlocutor. É o próprio Deus, o Todo-Poderoso, encarnado em Jesus Cristo, o Salvador, te perguntando. E você diante do espelho, o que você responderia? O que eu responderia? Lembre-se, eu sei, não que eu seja onisciente, mas por questões óbvias, que nós temos problemas e sabemos que as pessoas que estão à nossa volta também têm problemas. Mas Jesus pergunta para nós, para mim, o que eu tenho, que eu gostaria que Ele fizesse por mim, ou o que eu não tenho, que eu gostaria que Ele me desse, e que me falta, de tal forma que é essencial para a minha felicidade, para que eu tenha uma vida completa, cheia e satisfatória. O homem entrou numa roda viva que eu chamo de globo da morte, correndo desesperadamente atrás de coisas que não lhe completam e nunca vão completá-lo. Muitas das vezes nos encontramos neste lugar também. Quantas vezes eu e você já dissemos: puxa vida, eu acho que eu não preciso trabalhar tanto. Puxa vida, eu sei que eu não posso trabalhar tanto, sabendo que trabalhando tanto não vou alcançar a felicidade.
Ao homem lhe cabe uma missão, ser feliz. Sendo assim, proporcionar felicidade a todos que estão à sua volta. Este mundo virou um globo da morte. Para quem não sabe o que é globo da morte, é um espaço de metal fechado, de forma arredondada, onde as pessoas andam de moto ali dentro a toda velocidade. E muitas das vezes, vários motoqueiros estão ali dentro. E muitas das vezes eu me vejo assim e me deparo com pessoas vivendo assim. E por uma fração de segundo, de repente, uma tragédia pode acontecer. E as possibilidades de uma tragédia acontecer é maior do que uma possibilidade de tudo dar certo. É assim que vivemos no mundo de hoje, muitas das vezes. Ainda que não seja todas as áreas da nossa vida, mas de repente, pelo menos uma área da nossa vida anda assim. Precisando de uma intervenção divina. Precisando de um basta. Precisando de um milagre. Precisando de uma palavra de Deus para que transforme aquela situação numa situação de vida e de felicidade. Eu percebi também que na leitura desse texto existe 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele que na vida tem os que querem o que não necessita. Na vida tem os que querem o que não necessita. Porque nessa vida somos movidos por desejos, anseios. E por isso vivemos toda a nossa vida querendo e querendo e querendo e querendo e querendo. E muitos vivem querendo. E vivem pelos seus desejos. Se tornam escravos deles. Então na vida tem os que querem e não necessitam. E o segundo grupo são aqueles que necessitam, mas não querem. Mesmo precisando, consciente das suas necessidades, eles não querem. O primeiro, que é aqueles que querem o que não necessitam, de repente são aqueles que já estão cheios do dinheiro, por exemplo. Estão ricos. Já acumularam o suficiente, mas vivem trabalhando e não trabalham para viver, mas vivem para o trabalho. Possuem quantidades que a sua geração e as próximas gerações conseguem viver sem ter que trabalhar. Ele já acumulou o suficiente. Mas mesmo assim ele empenha toda a sua vida por trabalhar por horas. Sabe que ele precisa dele mesmo. Sabe que pessoas precisam dele, da sua presença, da sua palavra, do seu abraço, do seu conselho, do seu cheiro, da sua voz, da sua mão estendida. Mas ele não consegue largar. Ele não consegue. Ele quer cada vez mais. Pode ser também aquele que mesmo sabendo que tem saúde, que está saudável, ele está preso às exigências dos dias atuais. Ele se tornou escravo de uma academia, ele se tornou escravo de uma série de vitaminas, de suplementos alimentares, de atividades. Está louco, querendo cada vez mais buscar perfeição para o seu corpo, para o seu físico, mesmo não tendo essa necessidade, mesmo já vivendo bem. E ele corre atrás disso, usando toda a sua força, toda a sua inteligência, apostando todos os seus anseios. E tem aquele também que precisa, mas precisa, ele sabe que precisa. Ele sabe tanto, mas tanto, que não tem jeito nem de esconder mais. É aquele que está preso no vício, nas drogas, no álcool. E ele bebe desesperadamente. E quando bebe, ele fica naquela situação. Mas ele não quer sair da situação. Ele não quer. Ele está nas drogas e não quer sair dali. Ele está roubando, mas ele não quer sair dali. Mas, pelo amor de Deus, nós somos crentes. Ou vive na mentira, ou fala mentira e não consegue parar, ou não quer parar. Às vezes não fala, mas vive.
vive numa aparência, ou vive de aparência, mas não quer tirar a capa, não quer se levantar de onde está e ter um encontro real com Jesus. Não quer porque quer fugir da pergunta: o que queres que eu te faça? Porque quando Jesus nos faz essa pergunta, nós não pensamos duas vezes em responder. Nós sabemos, no fundo, e na mais pura transparência e verdade, nós sabemos qual é a resposta. Nós sabemos que uma calça, uma blusa, um boné, um short, uma camisa, um emprego, um prato de comida, não nos satisfaz por completo. Nós sabemos disso. Ainda que precisamos de todas essas coisas, ainda que usemos todas essas coisas. Nós sabemos que não. Nós sabemos o que realmente nos preenche. Nós sabemos quais são as nossas carências existenciais. Nós sabemos. Muitos passam a vida toda lutando por este encontro. Muitos. A Bíblia fala em João capítulo 5 de um homem paralítico que estava à beira de um tanque há 38 anos esperando este momento. Lá no tanque de Betesda. E este homem estava ali, na beira do tanque. Porque a Bíblia diz que de tempo em tempo o anjo via, movia as águas do tanque. E quando as águas do tanque eram movidas pelo anjo de Deus, o primeiro, e somente o primeiro, que entrasse na água, recebia o milagre de Deus. E haviam cegos, paralíticos, de toda sorte de enfermidade, de todo tipo de carência, estavam ali. Imagine, todos cercando o tanque. Aquele que de repente tivesse mais amigo, mais parente, podia dar uma força, podia ajudar. Me joga lá. Eu acredito que eles ficavam assim à beira da água, assim, sabe? Numa expectativa tamanha. E era só o primeiro. E quando Jesus encontra o paralítico de Betesda, o que ele diz a Jesus? Não tenho ninguém para me colocar lá dentro. Não tenho. Ninguém. Sabe o que é não ter ninguém? Eu vou dizer sinceramente, eu não sei qual o problema é maior. A paralisia ou não ter ninguém. Sinceramente. Nós vemos muitos exemplos, pessoas que têm uma determinada deformidade ou determinada paralisia, mas estão cercadas de afeto, de carinho, de cuidado, e estão aí distribuindo cuidado, afeto, carinho, mas não tem ninguém. Aquele homem teve Jesus por ele, e Jesus o curou, e este homem tomou o seu leito nas costas, e foi-se embora. Imagina muitos que ali estiveram. Imagina, quantos anos você espera um milagre de Deus na sua vida? E há quanto tempo você está à beira do tanque? Quem sabe você já desistiu? Ou quem sabe você só passa por ali e acha que de alguma forma, de repente o anjo comete um deslize e a água espirra em você. Tem muitas pessoas que vivem assim. Quem sabe, se o meu irmão entrar na água, eu vou ficar feliz pelo milagre que Deus vai fazer na vida dele, na vida dela, mas de repente, eu ajudando o meu irmão e a minha irmã, espirra essa água em mim. Porque no fundo, você não crê totalmente. Quem sabe você ter levado muitos ao poço, ao tanque, mas não tem tido coragem de entrar. Quem sabe você se tornou dependente. Tem pessoas assim, que se for curada não tem assunto. É o que ela usa para se aproximar das pessoas. É o que ela usa para ter um momento de atenção. Mas de repente se for curada, acabou. Eu vou falar o que para os outros? O que eles vão me dar? Quem sabe a partir de agora eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que me posicionar. Eu vou ter que reagir. O que queres que eu te faça? Interessante que, voltando ao início deste texto, este homem era conhecido pela cidade.
Era conhecido. Porque você vê que o autor diz que não só o seu nome, Bartimeu, mas diz também quem é o seu pai, filho de Timeu, conhecido como cego mendigo. Ele estava rotulado, marcado, identificado. Como as pessoas nos conhecem? Como? As pessoas lembram de nós pelo nome que temos, com as nossas deficiências, mas como uma pessoa que ficou marcada na mente delas. A imagem que ficou na mente delas é aquela que, antes do encontro com Jesus ou depois do encontro com Jesus? As pessoas nos veem, nos conhecem e nos reconhecem assim, ou elas nos veem assim. Agimos assim, sem visão, e com as implicações daquele que não vê, e que carece de tudo e de todos, ou assim, aquele que vê para ele e para os outros, e que se ajuda, e se deixa ser ajudado, e que ajuda outros a ficarem assim, cheio do amor e da graça de Deus. Interessante que no texto, ele nos mostra uma outra coisa. Jesus manda chamá-lo. Cabia a ele aceitar o convite ou não. Não foi dada uma ordem que ele estivesse ali com Jesus cara a cara. Foi feito o convite para que ele estivesse ali. A Bíblia diz que ele não só aceitou, mas que a partir do momento que ele soube que Jesus estava ali, foi ele que chamava por Jesus. E Jesus atendeu ao seu chamado. Quantos de nós não chamamos mais? Ou temos vergonha de chamar? Porque a sociedade tentou calá-lo, tentou repreendê-lo. Eles estavam aí e muitos o repreendiam. Quantas vezes você já foi repreendido? Ou para não ser repreendida não tem falado nada? Tem chamado mudo? Porque além de cego e mendigo, se tornou também mudo. Quem não ora é mudo. Quem não clama é mudo, ainda que não saiba. Quem não pede não recebe. Quem não busca não encontra. Isso é uma verdade. E o que disseram para ele? Tem de bom ânimo. O que significa isso? Anima! A Bíblia diz que ele estava sentado e que ele não se levantou. E ele ficou lá. Eu imagino com os ouvidos como radares, atentos. Mas ele perguntou, porque esse relato está também em Mateus. No livro de Mateus, no livro de Lucas. Com algumas pequenas diferenças. Mas isso não altera o texto, a essência do texto. E diz que ele começou a chamar, a clamar. Oh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina, chamando para todas as direções, dando tiro para todos os lados, apostando todas as suas fichas, querendo e querendo, fazendo tudo o que estava à sua posse. Porque quando fazemos tudo o que podemos fazer, é a ação natural da vida. Mas quando Deus faz, Jesus faz, isso chama milagre. E todos nós carecemos de um milagre. Todos nós precisamos de uma coisa que só Jesus nos pode dar. Os estudos não podem dar. A formação humana não pode dar. Pai e mãe não pode dar. As questões materiais não podem suprir. Só Jesus pode preencher um vazio que existe no coração de todas as pessoas. E ele começou a pedir, levanta-te, que ele te chama. É ele. Chegou a sua vez, chegou a sua hora, chegou o seu momento. E lançando de si a sua capa, tem que largar a capa, tem que largar a máscara, tem que se despir, porque ainda que queira se esconder de Deus algo, não tem jeito, tem que olhar no espelho
e tem que abrir os olhos diante da realidade para estar com Deus. E estando ali, a Bíblia diz e nos mostra que ele se levantou em um salto e foi ter com Jesus. Quantos de nós saltamos, gritamos, esbravejamos, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor, diante da vitória de um time de futebol, diante de o anúncio de um prêmio, mas não temos coragem de fazer isso quando Jesus nos chama. Temos vergonha, temos que ser socialmente corretos, politicamente corretos. É Jesus que chamou, pula, solta a capa. Imagina como é que estava aquela capa, uma crosta. Eu já caí de moto uma vez e ralei e formou uma crosta da sujeira do asfalto e da queimadura também provocada do asfalto. Sabe como se resolve isso? Escovando. Ali qualquer homem chora. Ah, chora. Chora mesmo. Eu perdi a pele naquele momento do joelho esquerdo. O tombo foi simples. Eu estava em baixa velocidade. Meu pé havia agarrado no pedal de aceleração. No pedal de freio, desculpa. Ficou preso. Eu tentando tirar meu pé que estava preso. Tem um pedal de apoio e o pedal do freio. Meu pé ficou preso nos dois, entre os dois. E eu tentando tirar. E caí. E caí com o pé ainda preso. A moto caiu em cima de mim. 100 e tantos quilos em cima de você, é difícil sair. Só que ela caiu com o acelerador travado. Então ela girava em cima de mim. E o joelho era o ponto principal em contato com o asfalto. Isso foi nada diante de muitos acidentes que nós vemos por aí. E eu estava ali sendo atendido no pronto-socorro. E aquilo estava ardendo, estava queimando. Quando eu vi um outro motoqueiro com as costas completamente raladas, o braço ralado, a perna ralada, eu falei assim, nossa, mas que maravilha a minha situação. Minha situação está ótima, está perfeita. Nem está doendo. O atendimento não foi o mais completo, nem o desejado. Fui fazer isso em casa. Eu sabia que eu tinha que fazer, pelo menos, graças a Deus, eu tinha consciência. Porque eu já vi uma outra situação onde aconteceu a mesma coisa no pé, com uma outra pessoa, ela não fez e a coisa ficou terrível depois. E eu fui esfregando e as lágrimas descendo. E eu fui escovando e as lágrimas descendo. Tem que ser assim. Tem que ir no ponto. Tem que ir no cerne do problema. Eu fui apicultor durante 7 anos da minha vida, de 15 a 22 anos. E como apicultor, eu trabalhava em várias fazendas. Eram 5 fazendas arrendadas. Um trabalho muito bom. Me ensinou muito. E uma das atividades dentro dessa profissão é limpar as caixas, as colmeias. E eu estava ali fazendo essa limpeza. E essa limpeza tem uma série de fatores que são positivos, que faz parte do desenvolvimento, do cultivo. E ele estava cheio de própolis, que é uma resina que a abelha coloca, constrói e tem múltiplas funções. E uma delas estavam mais macias, outras estavam mais duras, mais rígidas. E eu tive que aumentar a força. E você faz isso com um facão. E o facão escapou, ele bateu, ele quicou na caixa e terminou no meu dedo, nesse dedão aqui. E na hora que ele bateu, eu senti ele parar no osso. Sabe quando ele bate, termina no osso, a batida? E eu olhei aquilo do jeito que estava assim, eu tenho que ir pronto-socorro, estava sozinho. Procurei um pano limpo, coloquei o que havia se separado no lugar do jeito que podia, porque ficou preso só pelo osso. O resto separou, mas separou mesmo. Tinha uns 16, 17 anos. Peguei um táxi, vou para o hospital. Chegando no hospital, o hospital em greve. Em greve. E ela disse, eu fui recebido por uma cirurgiã. Ela falou, eu não posso fazer. Mas por quê? A senhora sabe fazer, ué. O hospital está em greve. Mas eu falei, a senhora está de greve? Eu não, mas eu preciso de uma equipe. Eu e a senhora. Nós dois. Eu vou perder o dedo. Eu não estava de brincadeira.
Eu estava acostumado em participar, em auxiliar os veterinários. Eu trabalhava numa clínica veterinária também, durante as cirurgias. Eu ajudo no que for preciso. Gente, era o meu dedo. Eu sabia da minha necessidade. Eu sabia que os minutos estavam passando. Eu sabia qual era a consequência do não cuidado, do não fazer, do não encarar a situação. Eu sabia quais eram as sequelas. E ela disse, eu vou fazer. Eu não tenho enfermeiro, eu não tenho anestesista. Eu vou ajudar a senhora. E ela fez. E eu fui ajudando. Tomei 3 picadas no osso. Ela errou a agulhada. Ela ficou nervosa. Eu entendo a situação dela. Não estou dizendo que ela não tinha competência, que ela ficou. Eu entendi a responsabilidade que ela ficou. Eu ajudei a limpar e fomos. E está aqui, funcionando. 14 pontos por dentro, 14 pontos por fora. E funcionar foi um milagre. Não é verdade, Ana Paula? Doutora, médica, entende o que eu estou falando. Mas a pergunta é, foi difícil de ouvir? Multiplica por muitas vezes a situação de quem passou. Eu era muito jovem, eu não queria ficar sem um dedo. Eu não queria ter o dedo amputado, eu não queria ter um dedo com aleijão. Eu não queria que aquilo infeccionasse, eu não queria perder. Mas tem muitos de nós que estão perdendo a vida. E que estão acomodados numa situação de infelicidade total há muitos anos. Seja no trabalho, seja nos estudos, seja no casamento, seja na criação com os filhos, seja na sua vida ministerial, seja no seu relacionamento com as pessoas. A infelicidade está tomando conta de tal maneira que ela está assistindo aquilo e achando aquilo normal, com uma capa de religiosidade, e que não larga para ter um encontro real com Jesus, para ouvir a pergunta que não quer calar, o que queres que eu te faça? E a pergunta tem com ela uma resposta pronta. E essa resposta pronta está quase explodindo a sua cabeça, o seu coração, de manhã, de tarde e de noite. Quando você toma banho, aquilo fica te atormentando. Quando você deita, aquilo está te atormentando. Quando se dá uma pausa, aquilo não te dá uma pausa. Interessante que já aconteceram outros encontros. Se você parar para ver no mesmo livro, no capítulo 1, verso 40, era um leproso. Abre a sua Bíblia, por favor. Não está aqui projetado. Mas esse mesmo livro, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, é só voltar um pouco. Verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, pode purificar-me. O que esse homem fez? Se colocou de joelho e fez o que mais? Rogou a Jesus. O que é rogar? É implorar, é se humilhar, é reconhecer que nada pode, é se colocar numa situação de dependência. A diferença é que ele se colocou diante de quem depende de Deus e do seu mover. Ele soube a quem pedir e como pedir. E a Bíblia diz que Deus lhe atendeu prontamente, se compadeceu profundamente dele e o atendeu dizendo, na verdade não disse, perdão, o tocou. Jesus tocou. Você tem uma música maravilhosa, é tocou-me, Jesus tocou-me. E de paz ele encheu meu coração. Quando Jesus toca em alguém, assim como aquela mulher com fluxo de sangue, tocou nas suas vestes, ele disse, alguém me tocou. Alguém me tocou, porque saiu de mim virtude. Eu sei que saiu poder de mim. Alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos dizendo, Jesus, mas tem uma multidão. Está todo mundo te tocando. Eu não tenho como saber quem está te tocando e do jeito que o Senhor está falando. E alguém me tocou. Alguém tocou o meu coração. Estava dizendo Deus. A oração de Ana tocou o coração de Deus. E ele transformou aquela esterilidade
em produtividade de vida, em manancial de vida. Samuel foi um homem que agradou a Deus e que formou novos homens preparados para anunciar o Evangelho de Deus. Se não orarmos e se não soubermos orar, não conseguiremos tocar o coração de Deus. Não é só oração. Nós podemos ver isso. Ah, mas eu tenho orado tanto. Eu acredito em você, irmão. Eu creio. Eu também tenho orado muito a respeito de muitas coisas. Mas será que eu e você, nós temos orado certo? Porque se nós olharmos o texto do capítulo 5, verso 21, mesmo livro, Marcos, verso 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, um dos principais sacerdotes, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Imagina, um dos principais da cidade se prostrou aos pés de Jesus. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Muitas das vezes nós vemos essa palavra sendo aplicada em discussões, em conversas. Ela se aplica em conversas, logicamente, em situações de conflito. Mas eu vou ser muito sincero, irmão. Tem muitas vezes que essa palavra se aplica em orações de irmãos. Porque seu coração está cheio de ira e de revolta. E a sua oração bate no coração de Deus, provocando a ira de Deus e não a compaixão de Deus. Não tem brandura na oração, nas suas palavras. Não tem humildade. Isso é muito sério. Como Deus vai atender tal oração, sendo Ele Deus? Deus faz, Deus acontece, Deus vem aqui, é uma ordem, está escrito. Uma guerra, uma discussão, uma afronta a Deus, não é uma oração. Eu determino, então vai Deus, faz então, vai, peça a ninguém não, você não determina, então faz você, ué. Isso não é oração de quem carece da glória de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, do amor de Deus. Ah, eu pego a espada, eu arranco cabeça, UFC Gospel. Vai! Na hora que vir uma rajada, vai, quero ver aguentar. Aí que eu quero ver. Nós não merecemos nada. Sem a misericórdia de Deus, nós não temos nada. Vou repetir, irmão, o que eu falei no início. O pior cego é aquele que não enxerga quem ele é diante de Deus. É Ele que nos carrega, é Ele que nos sustenta. E os anjos do Senhor cercam e acampam ao redor daqueles que o amam e o temem, e estão prontos para servi-los a todo tempo, para que o seu pé não tropece em nenhuma pedra. Isso é promessa de Deus. E aqui diz que Jairo se prostrou diante de Jesus. E ele se humilhou e pediu a misericórdia de Deus. E Jesus prontamente disse que iria atendê-lo. E seguiu jornada fora. E muitas coisas aconteceram ao longo do caminho e ele pacientemente esperou. Agora, olha que interessante. Vai para o verso 36, dá esse salto. Nós começamos no 21. Vai para o 26. As pessoas, ele tinha vários criados. Ele era um homem de posse, um homem importante, um homem renomado. Várias pessoas de posse, do capítulo 5, chegaram para ele, deram a notícia, ela já morreu, para de incomodar Jesus. Quantas vezes as pessoas já chegaram para você e falaram assim, isso já está enterrado na sua vida. Isso já morreu, deixa isso morrer para você. O problema de morrer e enterrar é que uma hora fede. E não se resolve. E o que Jesus diz para ele, verso 36? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, palavras que as pessoas dizem que já havia morrido, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente.
não temas. Querido, querida, não temas. Creia. Jesus já morreu. Jesus, mas já tem muitos anos. Jesus, mas isso já foi julgado. Não temas. Jesus foi na minha infância. Jesus foi no meu nascimento. Eu não estava ciente das coisas quando tais coisas aconteceram comigo. Não temas. Creia somente. Jesus, mas ninguém sabe, só eu vi. Só eu passei. Não temas. Creia. E Jesus vai à casa de Jairo. E estão todos pranteando, chorando. E ele faz uma pergunta que incomodou a todos. Ele perturbou o lugar, dizendo, por que choram? Vá a um velório cheio e pergunte, por que vocês estão chorando? Não existe, eu acho, que pergunta mais incômoda do que essa. A pergunta incomoda tanto que antes da resposta eles riram. Você já riu de sem graceza? Você já riu por uma estupidez? Você já riu porque você não sabe, porque você não esperava aquilo? Ou por estar desconcertado? E Jesus em seguida diz, ela está dormindo, ela não está morta. Eu imagino que aí eles ficaram enfurecidos. E Jesus diz para Jairo, esvazia a casa toda. Simples hoje, né? Há mais de 2000 anos, lê isso e fala, eu faria isso também. Mentira, eu não faria nada. Imagina, se aqui tem um corpo sendo sepultado, é de um ente querido meu, aqui estão todos os meus familiares, todos os meus melhores amigos, todas as pessoas que eu amo, todas as pessoas que vieram me consolar, e eu mando elas embora. Vá embora daqui, esvazie esse lugar. Você acha que é simples assim? Porque Jesus mandou? Ou vai embora daqui, pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, meus irmãos queridos, meus irmãos amados, meus tios, minhas tias, meus primos, meus amigos de trabalho, meus amigos de infância, vai embora daqui. Você acha que é simples? Eu sei que não é simples resolver essa questão que te incomoda a vida toda. Eu sei que não é simples tirar essa casa. É só se Jesus chamar. E você tiver a certeza que ouviu a voz de Deus. E que isso te garante estar na presença dele. Só ele e você. Na sua mais profunda intimidade existencial. Sabendo que só ele vai suprir essa sua necessidade. Só ele pode fazer um milagre de remover a pedra. Só ele pode fazer isso. Levantar o que está morto e sepultado no seu coração, assim como fez com Lázaro. E ele tem todo o poder. E seu poder é tão grande que ele teve que dizer o nome de Lázaro, senão todos os mortos teriam ressuscitado. Então, quando Jesus nos pergunta o que queres que eu te faça, nós só temos uma resposta. E o final dessa história de Jairo nós sabemos. Jesus toma a menina pelas mãos, levanta a menina e diz, alimenta a menina. Dá para ela o que comer. E todos ficaram maravilhados. Agora tem pedidos que não são respondidos. Tem orações que não são respondidas. Ainda que a pergunta seja o que queres que eu te faça. Ainda que seja feita essa pergunta a um discípulo de Jesus. Ainda que um pedido seja de um amigo de Jesus. Deus não brinca de ser Deus. Deus não dá a sua glória para ninguém. Nesse mesmo texto, capítulo 10, no texto que estamos, porém, verso de número 35. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, já estou encerrando. Verso de número 35. É um pedido de 2 discípulos, de 2 apóstolos. Tiago e João, os queridinhos de Jesus. Então se aproximaram dele Tiago e João. Dele quem? Jesus. E disse-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Quando se fala com Jesus é o quê? Uma oração. Se alguém te pedir, fale com Jesus, fale com Deus por mim. O que você vai fazer? Uma oração. Então existem orações não concedidas. Pedidos não concedidos? Claro que sim, claro que não existe, que existe orações não concedidas. Claro que existe o não. E diz mais,
E ele lhes perguntou: que queres que eu vos faça? A mesma pergunta. E responderam: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à sua esquerda. Oh, não entenderam a pergunta. Muitas das vezes não entendemos a pergunta e oramos errado. Avalie as suas orações. Avalie as suas respostas à pergunta: o que queres que eu te faça? Eu tenho reavaliado cada uma das minhas. E tenho me entristecido profundamente com o que eu tenho lembrado. E me envergonhado. Que resposta, que oração estúpida tenho feito diante daquele que é amor, misericórdia, graça e paz. Que tolice da minha parte de perder tempo com coisas que não estão em nada relacionadas com a vontade de Deus e com o propósito de Deus revelado no seu Evangelho, que em nada se encaixa na obra redentora de resgatar aos perdidos. Que egoísmo da minha parte, que egocentrismo, que ciúme bobo revelam as minhas orações e as minhas petições. Que pequenez eu encontro em mim, que futilidades, que caprichos, que bobeira da minha parte, que meninez, que infantilidade eu tenho flagrado em minhas orações, que não estão em nada comprometidas com o seu reino, com a sua verdade e com a manifestação da sua glória. Isso, quando não tenho despejado as minhas insatisfações, as minhas murmurações, as minhas queixas desprovidas, insuportáveis insatisfações do meu coração. Só a misericórdia de Jesus na minha vida. E essa misericórdia é a razão pela qual eu não tenho sido consumido na presença de Deus. Senhor, abra os meus olhos para que eu me veja e que eu veja a sua verdade, que é Jesus. Para que eu ande nos seus caminhos, que é Jesus. Pois Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Voltando para o nosso texto de origem. Jesus pergunta àquele homem quando ele se encontra na presença de Jesus. E a pergunta de Jesus é: Deus fala com ele: que queres que eu te faça? E ele diz: mestre. Primeiro ele sabe diante de quem ele está. E ele se porta como tal. Mestre, que eu torne a ver. Por muitos anos eu pensei que esse texto era somente para quem não conhecia Jesus. Eu me excluía dele. Quão cego andei, quão perdido andei. E a Bíblia afirma que eu torne a ver. Um dia ele já havia visto. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho que o que nunca viu é menos pior do que um dia aquele que viu. Quem já esteve na praia, que já olhou para a praia, e gosta de praia, tem que gostar, e consegue admirar a beleza do mar, da natureza, e consegue reconhecer como obra de Deus e como uma manifestação do amor de Deus, e um dia, por uma razão, seja ela qual for, fica desprovido, privado de ver aquilo. E ao retornar naquele mesmo lugar, só consegue ouvir, mas não consegue ver. Ainda que queira, deve dar uma tristeza. Quantos de nós lembramos das manifestações do amor de Deus da nossa vida apenas como uma situação de lembrança distante do presente, vivendo como um saudosista, porque o dia de hoje não se compara com dias maravilhosos do passado. E o último versículo que eu tenho é o último versículo do texto, que diz:
mas não está nesse texto. E ao mesmo tempo está nesse texto. Porque essa história, ela está relatada em Mateus, em Marcos e Lucas. E olha o que diz Lucas. É o último versículo. Capítulo 18. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então depois de Marcos é Lucas. Capítulo 18, verso de número 43. Essa mesma história. Não vamos nem repetir a leitura. É só o último versículo. A partir do verso 35 até o verso número 43. É o 43 que queremos. É a cura do cego de Jericó. É o mesmo texto. 43 dias assim. Imediatamente. Quando? Imediatamente tornou a ver. É quando para aqui. Ele volta a ver. Mas diz mais. E a segui-lo glorificando a Deus. Aquele que passa a enxergar e deixa de mendigar e é suprido por Deus, passa a segui-lo e a glorificá-lo. E mediante a sua vida passa a reconhecer a grandeza de Deus. Ele passa a glorificar a Deus. O que passa a acontecer? Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O mesmo que o repreendia. O mesmo que debochava dele. O mesmo que o reprovava por clamar a Deus. Passaram a louvar a Deus. Quem tem tentado te calar? O que tem tentado te calar? Um dia vai louvar a Deus. Através do seu louvor. Você precisa aprender a louvar primeiro. O milagre tem que começar na gente primeiro. Quando Jesus chamou aquele homem, ele saiu do seu lugar. Saia do seu lugar. Agora, vai. Ou de joelho, ou de pé, ou vem aqui na frente. Sai do seu lugar agora. Sai do seu lugar em nome de Jesus. O meu papel aqui hoje é o mensageiro de Jesus. De te avisar que aquele que fez os céus e a terra te chama. O único que pode fazer alguma coisa por você e em você te chama. Se você vai saltar, vai pular, vai andar, ficar de pé, sentado, de joelho, se você vai vir aqui, é você, é com você. Agora diante dele, agora é você e ele. E ele vai te perguntar agora. Mais alto, Fred, por favor. Espero há tanto tempo. Meu sonho é ver a luz. Ouvi falar de um homem com o nome de Jesus. Mas fico aqui na estrada. Ninguém vem me ajudar. Sei que ele está bem perto, mas não posso enxergar. Eu vou gritar seu nome, quem sabe vai me ouvir. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu vou gritar seu nome, quem sabe vai me ouvir. Toda a minha esperança, Cristo eu entrego a ti. Ouviu o meu lamento, provou a minha fé. Jesus de Nazaré limpou meu coração.
Jesus, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu chamado. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Senhor Jesus, em nome do nome que está acima de todo nome, supre as necessidades, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã. Jesus, atende ao clamor, a angústia, a tristeza, as deficiências, Deus, as paralisias, inclusive questões que morreram na vida de cada irmão, de cada irmã. Em nome de Jesus, não deixe que nada nos cale, não deixe que nada roube a nossa fé, não permita, ó Deus, que dúvida alguma entre em nosso coração. Pai, nós viemos para uma reunião, mas nós cremos que também viemos ao teu encontro em nome de Jesus. Essa é a razão da nossa fé. Não permita, ó Deus, que nenhuma das vezes que nos reunimos em teu nome, deixemos de encontrar com o Senhor. Porque se isso não acontecer, é pura religiosidade, é pura capa, é pura estampa, é propaganda enganosa, Deus. E a única coisa que nos transforma, nos muda, que nos renova, que nos faz viver, é a tua presença. A nossa esperança está em ti, Jesus. A nossa fé está em ti. Nos despe, Senhor, de toda frustração, de toda ilusão de provisão humana, de capacitação própria, e nos rende a ti. Pai, se o nosso coração estiver duro, dobre o joelho do nosso coração. Pai, se nós não conseguimos nos humilhar, humilha-nos, ó Deus, diante da santa e poderosa presença do Senhor. Em nome de Jesus. Faça primeiro em nós aquilo que tu queres fazer através de nós na vida de outros. Em nome de Jesus. Pai, coloque a resposta de cada pergunta que o Senhor tem feito a nós. E quando o Senhor pergunta o que queres que eu te faça, responda primeiro em nosso coração, ó Deus. Porque tu sabes do que precisamos, que é essencial. Se possível, responda por nós, para que saiamos da tua presença, ó Pai, satisfeito. Na verdade, nunca queremos sair da tua presença, mas que fiquemos satisfeitos e glorifiquemos o teu nome. Dá-nos força para segui-lo, para que outros louvem ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com a Igreja do Senhor sobre a face da terra, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.